Meus irmãos, nós vivemos num mundo marcado pela insegurança. De fato, não é raro nós ouvirmos relatos de pessoas que estão saindo de suas casas, ou até mesmo dentro de suas casas, e são alvos de criminosos. São expostos, então, às consequências da insegurança. Mas a insegurança, ela não é algo só presente no campo da criminalidade. Nós lidamos também com a insegurança em outras áreas. Por exemplo, nós temos a insegurança nos relacionamentos. Vai iniciar um relacionamento e nós não temos a certeza de que realmente aquele relacionamento vai dar certo, vai ser bom. Nós temos a insegurança na saúde. Nós estamos bem de saúde agora, mas nós não temos segurança de que amanhã nós estaremos bem de saúde novamente. Nós lidamos com a insegurança jurídica. Então, o que é uma lei hoje, amanhã pode não ser a mesma interpretação por parte de um determinado juiz. Nós lidamos com insegurança política e nós lidamos com insegurança em várias outras áreas. Porém, existe uma área em que a insegurança, ela pesa mais. Uma área que deve ser considerada e que deve ser trabalhada e pensada por nós. E esta área é a eternidade. O homem nasce inseguro com relação à sua eternidade. Ele vive na expectativa de que, por alguma forma, ele consiga desfrutar da eternidade e ele consiga chegar ao céu. E por isso, ele passa a sua vida se dedicando a fazer esmolas, a praticar esmolas, aos ritos de sua religião. Ele passa a sua vida se esforçando, muitas vezes com uma devoção cega, mas na expectativa de alguma forma encontrar a segurança para a sua eternidade. Mas ele morre, e quando ele morre, ele continua ainda lidando com a insegurança. Daí é preciso vários ritos para que de alguma forma possa ajudar ele a chegar à eternidade. E no final das contas, o tempo vai passando e nós percebemos que esta segurança nunca encontra uma solução em seus corações. Porém, embora nas áreas criminais, na área criminal, na área da saúde, na área do trabalho, na área jurídica, na área da política, na área dos relacionamentos, a insegurança não tenha uma solução que nós possamos observar e não, aqui está resolvido e pronto, não tem mais nenhum problema. Com relação à eternidade, nós temos uma segurança. Porque no mundo marcado pela insegurança, as ovelhas de Jesus estão eternamente seguras. Se nós lidamos com a insegurança em várias áreas da nossa vida, se nós estamos aqui hoje e não sabemos se estaremos amanhã, se nós temos nossos trabalhos hoje e não sabemos se teremos amanhã, se nós estamos vivendo em segurança hoje, não sabemos se teremos esta mesma segurança amanhã, com relação à eternidade, nós não precisamos nos preocupar. Porque as ovelhas de Cristo, num mundo de insegurança, estão eternamente seguras. E para percebermos este ensino das Escrituras, eu quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João e assim darmos continuidade às exposições neste Evangelho. E hoje nós queremos considerar João capítulo 10, verso 22 até o verso de número 30. Eu quero convidar os irmãos que forem achando e que podem a ficar de pé para que juntos possamos fazer esta leitura da Palavra de Deus localizada em João capítulo 10, verso 22 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram:
Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Senhor Deus, nós queremos pedir que por Tua graça o Senhor abra os nossos corações e nos faça regozijar com a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor aqueça, que o Senhor transforme, que o Senhor abra os nossos olhos, e tudo isso, ó Deus, pelo meio do Teu Espírito Santo, vindo sobre nós. Então, ó Deus, tem compaixão de nós e nos ajude a considerar a Tua palavra esta noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. No mundo marcado pela insegurança, as ovelhas de Jesus estão eternamente seguras. Nós temos visto aqui já há alguns domingos, e eu diria já há alguns meses, que o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho com um propósito muito bem estabelecido. Ele quer demonstrar que Jesus é o Cristo, e que uma vez nós entendendo que Jesus é o Cristo, nós então tomemos a atitude correta em relação a esse Jesus que é o Cristo. Que nós venhamos a entregar a nossa vida a Ele, que nós venhamos crer nele, para que nós possamos ter então a vida eterna, para que nós possamos ter então a segurança eterna. Para isso, João, ele faz a seleção de vários eventos que acontecem no ministério de Jesus. E um destes eventos está localizado então no capítulo 9. O capítulo 9 narra a história de um cego de nascença, que teve um encontro com Jesus, foi transformado, e depois ele foi bombardeado por várias áreas para tentar, de alguma forma, trazer dificuldade para o ministério de Jesus. Isto vai se desenvolvendo ao longo do capítulo 9, termina com ele tendo um encontro pessoal com Jesus, agora já enxergando, né? E confessando que cria em Jesus e que recebia ele como seu Senhor e Salvador. Muito embora nós não tenhamos essa última parte, mas isso fica bastante implícito no Evangelho de João. Esse encontro gera uma celeuma entre aqueles que estão tentando criar dificuldade para Jesus, entre aqueles que João descreve como sendo os judeus. E aí, Jesus começa a explicar para eles o porquê que eles não creem. Por que é que um cego de nascença, uma pessoa que nasceu em pecado, que não tem nenhuma significância para a sociedade, ele consegue então chegar a Cristo, e essas outras pessoas que conhecem a verdade não conseguem chegar a Cristo, não conseguem crer em Cristo. E Jesus então começa a explicar isto no capítulo 10. E nós já vimos no capítulo 10 que as ovelhas de Jesus reconhecem a voz do seu pastor. Isso do 10 até o versículo de número 6. Depois nós vimos, dos versos de número 7 a 10, que Jesus é a porta para uma vida abundante. Quando nós chegamos dos versos de 11 a 21, nós vimos que no mundo de imperfeições, as ovelhas de Jesus podem ser pastoreadas pelo pastor perfeito. Mas apesar de todas essas explicações de Jesus, tudo ronda em volta de uma única verdade. Por que essas pessoas não creem em Jesus? Por que elas não seguem a Jesus? Porque elas não são ovelhas de Jesus. Porque elas não escutam Jesus. Porque elas não têm Jesus como seu pastor. E aqui nós chegamos a um momento
chamado por o apóstolo João da festa da dedicação. Esse evento que tem acontecido desde o capítulo 9, essa discussão, esse diálogo desde o capítulo 9 até o 10, 21, ele se encerra. E então passa-se talvez aproximadamente 2 ou 3 meses dessa festa, que era a festa dos tabernáculos, e inicia-se esta festa da dedicação. O texto que nós olhamos, que nós observamos aqui, mencionando esta festa, é interessante, porque no Antigo Testamento, quando nós observamos as festas que ali existiam, nós não temos a menção da festa da dedicação. Essa festa, ela surge naquele período intertestamentar, que é entre Malaquias e Mateus. E ela surge pela seguinte razão: com a queda da Grécia, a divisão do seu império em 4 partes, com 4 generais, teve uma que ficou, os Seleucidas ficaram dominando uma grande parte. E eles então invadiram Jerusalém, tentaram helenizar Jerusalém por meio de um sujeito chamado Antíoco Epifânio. E esse cara era terrível. Ele queria que toda a Judéia voltasse e adorasse os deuses de outrora. E ele então invadiu Jerusalém, no templo, ele constituiu um outro altar e ele começou a sacrificar a outros deuses. Inclusive, ali naquele templo de Jerusalém, ele, para escarnecer dos judeus, ele sacrifica uma porca ali, né, em homenagem a um dos seus deuses. Judas Macabeu, que era uma das pessoas de sua época, reuniu-se com um grupo de pessoas que estavam incomodados com aquilo dali, e eles, armados, lutaram e reconquistaram então o templo de Jerusalém, e purificaram o templo de Jerusalém, e eles fizeram uma festa então de 8 dias, que era chamado Festa das Luzes, ou então Festa da Dedicação. Essa festa até hoje ainda existe, que é chamada Hanukkah, acontece em Israel, e é em alusão a esse tempo em que o templo de Israel foi retomado e reconquistado, retomado e reconsagrado, digamos assim, ao Senhor. É nesse contexto que nós encontramos Jesus aqui no capítulo 10, a partir do verso de número 22. O texto diz também que Jesus estava na festa da dedicação e era inverno. Nós não sabemos o porquê que João menciona esse detalhe, essa marca temporal, era inverno. Talvez porque nós encontramos no verso 23, dizendo que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E aqui você tem uma imagem do templo de Israel, aqui você tem essa parte coberta aqui, que era chamado pórtico. Jesus, geralmente, ele pregava aqui, nessa área livre, ele ensinava aqui. Talvez João esteja dando essa marca, que era inverno, para explicar o porquê que Jesus estava transitando aqui, nessa área coberta, que fazia a ligação de um lado para o outro, e aqui ensinando, então, a respeito do seu ministério, a respeito, então, da sua pessoa. É nesse ponto aí que Jesus se depara, então, com algumas pessoas que são descritas como os judeus. Geralmente, no Evangelho de João, os judeus são descritos como sendo pessoas que estão em oposição a Cristo, que estão querendo dificultar o trabalho de Cristo. Então, isso é importante para que nós entendamos todo o decorrer do texto. E aqui, meus irmãos, nós chegamos nesse texto que tem como lição principal, entendo eu, esta, que no mundo de insegurança, as ovelhas de Jesus estão eternamente seguras. E nesse texto, eu quero destacar, então, 3 cenas que eu gostaria de considerar com os irmãos e destacar para a nossa meditação. A primeira delas é uma cena de corações em suspense por causa de Jesus. Isto nós percebemos nos versos de número 22 até o verso de número 24. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Então nós temos aqui, meus irmãos, corações que estão em suspense, corações que estão interessados por Jesus. Agora, o porquê
que estas pessoas estão com esse interesse a respeito de Jesus? Por que eles estão aqui colocando Jesus contra a parede e dizendo, olha, se você é o Cristo, diga logo. Se você é o Messias prometido, diga logo. O texto em si não nos dá essa resposta, mas o contexto que nós encontramos no livro de João vai nos dar essa resposta. E o contexto que nós temos dos evangelhos também nos fornece essa resposta. Havia pelo menos, meus irmãos, 3 motivações para que esse suspense fosse aguçado no coração dos judeus. Primeiro, nós percebemos um suspense que é alimentado por motivações religiosas. Você tinha a ideia de que viria o Messias. E quando o Messias viria, ele traria uma reformulação em toda a religião judaica, que àquele ponto estava decadente, que precisava de algumas reformulações. E eles esperavam por um Messias que trouxesse então esse novo tempo para a sua religião. Mas este suspense é alimentado ainda mais por motivações políticas. Eles esperavam que quando o Messias chegasse, o Messias, então, assumisse a sua postura no templo de Jerusalém, ele sentasse na cadeira do sumo sacerdote, e ali, talvez, num comboio, talvez numa procissão, ele se dirigisse até o palácio de Pilatos, e ali destronasse Pilatos, destronasse Roma, e assumisse o controle político de toda a nação. E traria um novo tempo político para a nação. Veja como essa perspectiva, este suspense, esse interesse era tão forte na mentalidade daqueles dias, que até mesmo João Batista, o precursor de Jesus, ele tinha esse suspense, esse interesse no coração. João Batista é preso, e lá da prisão, ele manda os seus discípulos ir lá e falar para Jesus. Vá lá e pergunte se Jesus é aquele que nós estávamos esperando mesmo, ou se nós devemos esperar outro. E aí os discípulos vão lá e Jesus diz, olha, diga a João Batista que os cegos veem, os surdos são curados, os coxos são curados, e a todos é pregado o reino de Deus. João Batista entendeu que ele era o Messias. Mas o que é que não encaixa na mentalidade de João Batista? Como é que o Messias está aqui, ele vai trazer um novo tempo para nós, e eu, que sou o precursor do Messias, estou preso aqui. Isso não encaixa, isso não combina. E é fato, porque a revelação é progressiva e João Batista não sabia todos os detalhes ainda desta revelação. Mas havia essa expectativa política. Até mesmo os discípulos de Jesus, tem um momento em que a mãe dele chega, olha, quando o Senhor chegar lá no seu trono, permita que sente um à sua direita e um à sua esquerda. Era o pensamento de que quando Jesus fosse para Jerusalém, ele iria tomar o tempo, iria tomar toda a política. Inclusive, naquele domingo conhecido como Domingo de Ramos, certamente havia essa expectativa de que aquela entrada triunfal de Jesus redundaria então num governo político do Messias, o que não aconteceu. Mas, à luz do Evangelho de João, nós percebemos uma terceira motivação para que esse suspense fosse alimentado. E é uma motivação criminosa. Desde o capítulo 6, quando Jesus, então, reparte o pão para as pessoas, quando ele diz que eu sou o pão da vida, que nós encontramos os judeus arquitetando para matar, para prender e matar Jesus. De modo que quando eles perguntam, você é o Cristo mesmo? Se é você, diga francamente. Eles não estão preocupados em saber se Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eles não estão preocupados em saber se Jesus é uma pessoa digna de ser seguida. Eles não estão preocupados em ser ovelhas do pastoreio de Jesus. Mas o que é que eles querem? Eles querem que Jesus diga, eu sou o Cristo. E uma vez que Jesus se declarasse como Cristo, o que é que eles iam fazer? Isso é blasfêmia. Pode prender. Perceba que eles sempre estavam atrás desta confissão. E no momento em que eles encontraram essa confissão,
eles então encontraram aquilo que eles precisavam para condenar Jesus à morte. Você lembra quando Jesus chega diante do sumo sacerdote? Ele é preso, é levado lá para o sumo sacerdote, Anás, Caifás, e eles perguntam: conjuro-te em nome do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus então responde: eu sou e vocês verão, Filho de Deus, entre as nuvens, sentado diante do trono. E o que é que o sumo sacerdote faz? Eles rasgam as vestes de blasfêmia. Nós não precisamos mais de nenhuma testemunha. Ele mesmo já deu aquilo que nós precisamos. Sai dali, entrega Jesus a Pilatos, e Pilatos então, naquela urdidura a maquiavélica, condena Jesus à morte. De fato, o que está acontecendo aqui é, mais uma vez, eles tentando colocar uma pegadinha para Jesus, tentando atrapalhar, tentando dificultar e tentando que Jesus produzisse prova contra si mesmo, para que ele então pudesse ser crucificado e morto. E uma vez crucificado e morto, o problema estava resolvido na mente dos judeus. Essa é a razão pela qual os seus corações estavam em suspense por causa de Jesus. Mais uma segunda cena que nós percebemos aqui são corações que rejeitam a pessoa de Jesus. Jesus responde a sua pergunta. Verso 25, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Veja que o que eu acho, irmãos, maravilhoso no ministério de Jesus é a sua sabedoria. As pessoas, elas chegam para Jesus trazendo perguntas para criar dificuldade. E Jesus, então, leva elas para o ponto principal, para o centro, para a questão principal. Vocês não estão querendo saber se eu realmente sou o Messias, porque vocês não creem em mim. E note, o verso 25 diz que Jesus responde: eu falei, mas vocês não acreditam. Eles rejeitam Jesus, apesar dos ensinos de Jesus. Jesus já tem ensinado, já tem falado para essas pessoas, Jesus já vem dialogando para essas pessoas. Quantas mensagens, quantos sermões essas pessoas não ouviram de Jesus? Mas elas ouviam a mensagem de Jesus, ouviam a palavra de Jesus, mas os seus corações não inclinavam-se para Jesus. Os seus corações continuavam rejeitando Jesus. Eles rejeitam Jesus, apesar dos sinais de Jesus. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês estão querendo que eu responda por quê? Porque eu já ensinei para vocês. Aqui estão os sinais que eu estou fazendo para vocês. Elas dão testemunho de mim. Mas apesar dos ensinos, apesar dos sinais, elas continuam rejeitando a pessoa de Jesus. E o verso 26 diz que eles rejeitam a pessoa de Jesus pelo fato de que eles não eram parte do aprisco de Jesus. Eles não eram das ovelhas de Jesus. Percebe aqui, meus irmãos, isso é um grande alento para nós. Muitas vezes nós nos dedicamos tanto na evangelização de uma pessoa, nós nos esforçamos na evangelização dela, nós criamos meios para apresentar o evangelho para ela de forma que seja compreensível para ela. E nós, apesar do esforço, apesar de ficar matutando, pensando como é que pode ser mais compreensível, chega no final, a pessoa diz: não, eu não quero. E aí, muitas vezes, você fica frustrado, porque você espera que uma vez que a pessoa tenha acesso à verdade, que ela saiba, ela conheça a palavra e as obras de Cristo, que ela se renda a Cristo. Assim como você e eu fizemos um dia. Mas Jesus nos mostra aqui que o problema não é o ensino, o problema não é a forma, o problema não são os sinais, mas o problema é um coração que decide, de modo consciente, rejeitar a pessoa de Jesus. A tal ponto que, mesmo sendo Jesus ensinando para elas,
falando para elas, realizando milagres na vida delas, ainda assim, elas não creem. Ainda assim, elas não se rendem, porque elas não são ovelhas de Jesus. Corações que estão em suspense por causa de Jesus, corações que rejeitam a pessoa de Jesus e corações que estão seguros em Jesus. Esta é a terceira cena. E este, eu entendo, ser o ponto alto desse texto que nós encontramos aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Verso 27. Eu as conheço e elas me seguem. Se não estou enganado, é a terceira vez que Jesus disse essa mesma frase, esse mesmo versículo. Certo? Isso marca João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que que elas estão seguras? Por que que as ovelhas de Jesus estão seguras? Porque elas ouvem a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é que define se eu sou ou não uma ovelha de Jesus? É se eu escuto a voz de Jesus. E escutar a voz de Jesus aqui, não é só como você está aqui agora, me escutando. Mas é escutar, considerar e escutar para obedecer, ouvir para obedecer. Não é só ouvir no ouvido e sair pelo outro. É ouvir e fazer daquele ensino parte, realidade da sua vida. Elas estão seguras porque Jesus conhece as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E quando nós tratamos esse texto lá atrás, no Evangelho de João, nós já percebemos que este conhecimento aqui é um conhecimento de intimidade, de que Jesus conhece de forma pessoal cada uma das suas ovelhas. Assim como ele chama cada uma das estrelas pelo nome e elas obedecem à sua voz, assim também Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Assim também Jesus se relaciona com cada uma das suas ovelhas, de modo pessoal. É lógico que nós somos o rebanho de Jesus, nós somos ovelhas de Jesus, e Deus trata de modo coletivo conosco, enquanto ovelhas de Jesus. Mas o texto nos mostra que ele conhece cada uma das suas ovelhas. E isso novamente aparece aqui. Elas estão seguras porque elas seguem a pessoa de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Haveria alguma coisa que daria mais segurança para nós do que nós seguirmos os passos de Jesus? Não é fato que quando nós muitas vezes lidamos com as maiores dificuldades da nossa vida, na maioria das vezes, não é porque nós não estamos andando exatamente, seguindo exatamente o que Jesus está dizendo. Quando é que nós vamos desfrutar desta segurança que Jesus nos oferece? Quando é que nós vamos desfrutar da segurança que esse pastor perfeito nos oferece? Não é quando nós ouvimos a sua voz. Não é quando nós, em meio de tantas vozes no mundo, nós nos concentramos em ouvir a voz do nosso pastor, de seguir aquilo que ele está dizendo. Nós estamos seguros quando nós ouvimos a voz de Jesus, porque Jesus conhece a cada um de nós de modo pessoal, e nós estamos seguros porque nós seguimos a Jesus. O texto continua no verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos seguros porque recebemos a vida eterna. As ovelhas de Jesus estão seguras porque elas receberam a vida eterna. Quando João trata aqui de vida eterna, né? Eu lhes dou a vida eterna, aponta para dois aspectos. Uma, para uma vida que é para sempre. Uma vida que não se acaba.
mas aponta também para o aspecto de uma vida superior. É uma vida infinitamente melhor do que a vida que nós temos aqui, mesmo sendo pastoreado por Jesus, durante o tempo da nossa peregrinação. Mas veja, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. O português, ele não traz a força desta palavra aqui. Mas a ideia de jamais perecerão, literalmente seria, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca, jamais perecerão. É enfático. Aquele que tem a vida eterna não vai perecer. E note, se ele está dizendo que dá a vida eterna, então jamais perecerão eternamente. De modo que aqueles que estão vivendo num mundo marcado pela insegurança, eles estão com suas vidas eternamente seguras por Jesus. Não tem a possibilidade daquele que é a ovelha de Jesus perder esta vida eterna. Ninguém arrebatará da minha mão. Mas, pastor, eu posso pular? Não pode. Você está seguro, você está guardado. Daí, é necessário considerar também que é muito estranho uma pessoa que vai para a eternidade sem fazer parte do aprisco de Jesus, ou pelo menos estar distanciado do aprisco de Jesus. É muito estranho. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. É aquela ideia do crente desviado. É crente, mas está desviado, né? É uma coisa estranha, à luz de João 10, né? As ovelhas ouvem a sua voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Está seguro porque recebem a vida eterna, mas está seguro porque estão guardadas na mão do Pai e do Filho. Aqui, Jesus deixa claro, olha, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, onde elas estão, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, eu e o Pai, nós estamos no mesmo propósito. Eu e o Pai estamos envolvidos na mesma missão. Eu e o Pai estamos envolvidos no mesmo negócio, que é conduzir as ovelhas que Ele me deu para a eternidade, sem que nenhuma delas se perca. Por isso, que no mundo de insegurança, as ovelhas de Jesus estão eternamente seguras. Eu quero considerar aqui algumas aplicações para nós pensarmos. A primeira delas, quando buscamos Jesus visando resolver apenas os problemas temporais desta vida, não conseguimos enxergar o Jesus Salvador. Irmãos, que privilégio essas pessoas tiveram aqui. Elas estavam buscando Jesus para que Jesus resolvesse os problemas do seu tempo. Eram os problemas políticos do seu tempo, eram os problemas religiosos do seu tempo. Mas elas estavam tão fixadas nisso daqui, elas estavam buscando Jesus para ver se resolvia o problema que era causado por Jesus. Elas estão tão fixadas nisso, que elas esquecem de enxergar o Jesus que é Salvador. Eles estiveram diante de Deus, ouviram a voz de Deus, mas eles não enxergaram a voz de Deus. Eles não deram ouvidos à voz de Deus. Eles não enxergaram a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Mas eu diria que um privilégio maior recai sobre nós desta geração. Porque nós também ouvimos a voz de Jesus. Você concorda comigo? Quem aqui tem ouvido a voz de Jesus? Quem aqui ouviu Jesus falando com você essa noite? Ninguém? Não tem nenhuma ovelha de Jesus aqui? Meu Deus! Ai,
Uma ovelha levantou-lhe a Bíblia. Jesus falou, irmãos. Quem está falando aqui o texto ali foi Jesus, eu só estou repassando para vocês. Nós ouvimos Jesus falar. Nós vemos os sinais que Jesus fez? Vemos, está aqui no texto. Ou você não imagina Jesus colocando o lodo lá nos olhos do cego? Entende? Nós vemos. Pelos olhos da fé nós contemplamos. Mas nós percebemos um grupo de pessoas que, mesmo consciente disso, rejeitaram a Jesus. E nós corremos o risco, nos dias de hoje, de seguirmos esse mesmo caminho. De muitas vezes, cercado por tantos problemas e dificuldades na nossa vida, nós começarmos a seguir Jesus, para tentar de alguma forma resolver um problema, resolver outro, para tentar de algum meio trazer soluções para situações que o médico não encontrou, situações financeiras que eu não tenho conseguido resolver, e nós acabamos esquecendo de que nós podemos resolver todos os problemas que nós temos aqui nesta terra. Mas se nós não resolvermos a questão relacionada à eternidade, nós somos desgraçados neste mundo. Porque o problema maior para as nossas vidas não são os problemas que nos cercam hoje. Isso é consequência de um problema maior. O problema maior é nossa eternidade. E dependendo da nossa condição, dependendo da nossa situação, nós poderemos passar uma eternidade todinha perecendo eternamente. Devemos lembrar, meus irmãos, que ter as bênçãos de Jesus, de ter os problemas resolvidos por Jesus, é maravilhoso. É maravilhoso. Os irmãos sabem que já faz algum tempo nós temos lidado com problemas com a nossa filha mais velha. E nós oramos e pedimos para Jesus resolver problemas de saúde. E você que é pai, você sabe, quando acontece uma coisa dessa, você começa a orar e pedir, e você espera que resolva, e nós queremos que resolva. Mas nós temos consciência que esse problema que ela tem enfrentado não significa nada diante da eternidade que ela tem, e que ela precisa resolver com relação à sua eternidade, com relação à pessoa de Jesus. De modo, meus irmãos, que é pertinente para nós considerarmos as razões pelas quais nós estamos buscando Jesus. Se nós buscamos Jesus apenas como um analgésico para passar nossa dor, e logo nós esquecemos ele ali, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós precisamos de Jesus como sendo nosso amigo. Nós precisamos de Jesus como sendo o nosso Senhor da nossa vida, para que nós possamos ter o problema maior, que é o pecado, resolvido por toda a eternidade. As ovelhas de Jesus nunca, jamais perecerão. Lembre disso, lembre disso. Nós temos nos esforçado, irmãos, aqui na igreja, e quando nos permite fazer isso, graças a Deus, de escolhermos músicas que nos direcione sempre para aquilo que a mensagem vai dizer, para que a gente lembre, para que a gente guarde, né? E nós cantamos hoje, quem nos separará, né? Não tem quem nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, como ovelhas de Cristo Jesus, não vibramos com uma verdade dessa, meus irmãos, não tem mais pelo que nós vibrar. Nós estamos seguros. Nós temos um Deus que decidiu não só nos escolher pela graça, como nós cantamos hoje, mas um Deus que garante que essa eleição será eficaz, que nós vamos crer, um Deus que começa a boa obra em nós e vai concluir até o dia de Cristo. Nós somos ovelhas de um Deus que dá o querer e o efetuar da sua vontade, de modo que nós vamos perseverar e perseveraremos até o fim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. As ovelhas de Cristo não têm o perigo de ir e andar bem, e quando chegar no meio da caminhada, pronto, aí ela não quer mais Cristo, desencantou, encontrou uma coisa no mundo, achou linda, se desviou e foi. Não tem esse perigo. As ovelhas de Cristo estão seguras. E aí entra uma outra implicação. Porque se uma ovelha, ela começa a andar, e num determinado momento da sua jornada, ela desiste, abandona,
significa o quê? Que ela nunca foi ovelha de Cristo. Talvez ela seja como aquelas pessoas do capítulo 8. Estão seguindo a Cristo, mas não são discípulas de Cristo. Estão seguindo a Cristo por interesses, mas não estão seguindo a Cristo por causa de Cristo. As ovelhas de Jesus, elas começam a sua caminhada. As ovelhas de Jesus, nesta caminhada, elas caem. Algumas vezes são quedas feias, mas elas se levantam e elas continuam caminhando. As ovelhas de Jesus, elas lidam com tristezas na vida, problemas que apertam de um lado, que apertam do outro. Elas lidam com angústias na vida, mas elas continuam andando. Elas vão andando e chorando, como diz o salmista, mas elas continuam andando. As ovelhas de Cristo, elas lidam com as inseguranças desta vida, elas lidam com percas nesta vida, mas elas vão continuando andando e caminhando e olhando para Cristo, porque esse mesmo Cristo que salvou, é o mesmo Cristo que está com ela, e é o mesmo Cristo que diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. De modo que algumas vezes, esse Jesus, mesmo sabendo de um futuro de glória para nós, mesmo sabendo que nós daqui a pouco iremos ter uma alegria indizível, mas, algumas vezes, mesmo sabendo disso, ele simplesmente chega conosco e ele chora conosco, como ele vai fazer em João capítulo 11, com Maria quando a encontra. Esse Jesus que nos salvou, esse pastor perfeito que nos pastoreia, ele é aquele que garante que nós nunca, jamais pereceremos. Uma última aplicação. As ovelhas de Jesus ouvem sua voz e seguem a Jesus. Isso é marca do capítulo 10 de João. Por que que as pessoas que estão ouvindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, não se rendem a Jesus? Porque elas não são ovelhas de Jesus. Agora veja, a minha segurança eterna, ela depende disso daqui. Se eu sou ovelha de Jesus ou não. Enquanto pastor desta igreja, nem sempre, e até enquanto igreja, nem sempre, nós podemos afirmar se você é uma ovelha de Jesus ou não. Mas você e eu sabemos se nós somos ovelhas de Jesus ou não. Basta só nós considerarmos se nós estamos ouvindo a voz de Jesus e se nós estamos seguindo a Jesus. E ao considerar sobre isso, nós vamos saber em que aprisco nós estamos. Nós vamos saber se nós temos esta segurança eterna em Jesus ou se nós não temos. Entende? Deus permitindo, nós daremos continuidade para a conclusão do capítulo 10 do Evangelho de João, no próximo encontro que tivermos. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque, apesar de nós sermos cercados muitas vezes com muitas inseguranças em nossas vidas, do Senhor, nós temos a garantia de que nós estamos seguros em tuas mãos. Nós te louvamos, ó Deus, porque ainda que Satanás com suas hostes nos ataque, ainda que os seus anjos espalhados pelo mundo armem ciladas para nós, ainda assim, nós nunca pereceremos, porque nós estamos guardados em tuas mãos. Ó Deus, muito obrigado por esta bênção que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque o Senhor não permitiu que nós tivéssemos corações
que têm interesses escusos com relação ao Senhor. Corações que rejeitam o Senhor, apesar do teu ensino e da tua palavra. Nós te louvamos, porque por tua graça e misericórdia, o Senhor decidiu nos salvar e garantir a nossa salvação eterna. Mas, se porventura nesta noite, ó Deus, tem alguém ainda que ainda não é ovelha tua, que o Senhor, pela tua palavra, os faça considerar a respeito da sua eternidade, a respeito da segurança que eles precisam em relação à sua eternidade. E que isso os faça se voltar para o Senhor, crendo em Ti e entregando as suas vidas, para que, sendo Teus servos, possam também desfrutar desta segurança que o Senhor concede àqueles que são as Tuas ovelhas. Nós rogamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja conosco. E que o Senhor, por Tua graça, nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia para nós. E que o Senhor nos conduza na Tua paz, hoje e sempre, até o dia em que o Senhor voltará e nos buscará entre nuvens, para assim estarmos para sempre com o Senhor, desfrutando de uma eternidade com o Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, após um pós-lúdio, está encerrado este culto. Eu desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana na graça e na paz de Cristo.